Podem abrir a palavra em Mateus 18, 21. Ou a palavra, ou a metralhadora digital, o seu aplicativo que você abre só nos nossos encontros, mas abre. Abre ela aí. Quando você abrir Mateus 18, versículo 21, a palavra, ela conta a história, o título é O Empregado Mau. Eu falei, empregado mau? Tá, vamos ler essa palavra. Versículo 21. Então, Pedro chegou perto de Jesus. Isso. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Gente, olha como Deus faz. Começou lá quinta-feira essa palavra de hoje. Não começou hoje. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? O Senhor respondeu: não. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 10 vezes mais do que você imaginou fazer é o que eu preciso que você faça. Porque o reino do céu é como um rei que resolve fazer um acerto de contas com o seu empregado. Logo no começo, trouxeram olha que incrível. Logo no começo, trouxeram que devia milhões de moedas de prata para o rei. Um empregado que devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o patrão, o rei, quando eu falo de patrão e rei, eu estou falando da mesma pessoa, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos fossem vendidos também e tudo que ele possuía. Cara, olha que incrível. O empregado devia o rei. E ele não tinha como pagar milhões de moedas. Então o que o rei falou? Se você me deve e não tem como pagar, eu vou vender você e toda a sua família e tudo que você tem. Mas o empregado, agora olha no versículo 26. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. Versículo 27. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Grava o versículo 27. O patrão, que já tinha dado a ordem de tirar tudo dele, perante a ação dele, de se humilhar e pedir de joelho: por favor, Senhor, por favor, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. E aí o patrão teve pena, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Só que no versículo 28 a história muda. Essa pessoa que eu li até aqui era um devedor que pediu perdão pelos seus erros e foi perdoado. Tudo bem? Só que no versículo 28, o empregado saiu e encontrou dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas.
ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou. Olha aqui. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, versículo 30, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os empregados viram o que estava acontecendo, ficaram tão revoltados e foram falar com o patrão. Aí o patrão chamou o empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você estava me devendo. Portanto, você devia ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Vamos meditar sobre essa palavra? Ela é tão clara que ela não precisa nem de interpretação. Enquanto eu lia, ela naturalmente, o Espírito Santo já falava no seu coração. Quantos de nós, todos os dias, pedimos perdão ao Senhor sobre os nossos erros, sobre as nossas ações, sobre uma palavra maldita, sobre um comportamento ruim, sobre um pensamento, sobre algo? Quantos de nós pedimos perdão? E o Senhor, com a sua misericórdia e o seu amor, Ele derrama perdão sobre as nossas vidas. Ele fala assim: Patrício, fica tranquilo, eu já te perdoei. Vai, toma um novo dia. Faz tudo novo. Dan, eu te perdoo. O que você fez, deixou de fazer, você está falando comigo. Então eu te perdoo. Você veio pedir perdão para mim, então eu te perdoo, Dan. É isso que o Senhor faz conosco. Porque o seu amor, ele é incondicional e a sua misericórdia não tem fim. Então ele sempre nos perdoa. Só que nós não podemos deixar que aconteça na nossa vida o que aconteceu na vida desse empregado. Porque ele foi perdoado. E pela sua falta de perdão ele foi condenado. Anota isso. Ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Mas a sua falta de perdão o condenou. E o deixou preso em uma dívida. A falta de perdão tem deixado muitas pessoas no cárcere, privado. A falta de perdão tem realmente colocado muitas pessoas com uma corrente nos pés que elas não conseguem andar. O Senhor te perdoa todos os dias, mas você, que é acima de Deus na sua cabeça, você não perdoa. Você quer, é um pensamento muito egoísta e que me confrontou.
Douglas, você quer perdão, mas você não perdoa? Douglas, quando eu te perdoo, eu não coloco critérios e condições, eu só perdoo. E você não perdoa, e além de não perdoar, você ainda cria seus recursos humanos para manter distante aquilo que eu quero que esteja perto para te libertar, para te evoluir e para você mostrar o quanto você está vivendo isso que você está lendo e pregando. O perdão. Nós não precisamos de ninguém apontando para nós e dizendo: olha, Dan, você precisa perdoar fulano. Nós não precisamos, porque nós estamos presos nessa falta de perdão. E por estar preso, cada um que está aqui nesse grupo sabe quem precisa. Qual é aquela pessoa que você precisa perdoar? Douglas, mas eu moro longe. Tudo bem, você pode fazer um telefonema. Hoje você pode fazer um Meet. Douglas, mas eu não quero nem fazer Meet, eu não estou preparado, eu não quero ligar. Manda uma mensagem. Sem precisar explicar muito. Na mensagem só precisa dizer: assim como o Senhor me perdoa todos os dias, eu te perdoo. Vai com Deus. Não existe mais julgo nenhum da minha parte sobre a sua vida. O perdão não é um sentimento. Muita gente está filosofando e romantizando muito essas coisas. Perdão não é um sentimento. Porque se você esperar parar a dor para liberar o perdão, você vai morrer. Sabe quando você vai perdoar? Nunca. Você vai viver uma vida inteira mentindo, falando: Pai nosso que estás no céu, perdoa os meus erros assim como eu não perdoo os meus inimigos. Muda o seu Pai Nosso. Você tem que mudar o Pai Nosso. Porque senão você vai viver uma vida mentindo para Deus. Não é para os homens, é para Deus. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma ação, é uma decisão. Você decide, você age. Quem vai tratar seu coração não é você, é o Espírito Santo. Quem vai apagar as lembranças não é você. Quem é você para apagar memória agora? Quem é você? Gente, nós não somos nada. Quem é o Douglas para apagar o que está na memória? Então o perdão não é um sentimento, é uma decisão racional. Além de racional, hoje você entende que o perdão é uma obediência. Porque a palavra é clara. No versículo 35, ele não deixa pensamentos ou filosofias. E Jesus terminou dizendo: é isso o que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Tá tudo claro. Tá tudo claro. Nós precisamos examinar o nosso coração. E, de verdade, se você precisar de recursos, pega seu celular ou pega uma folha. Escreve o nome das pessoas. Eu comecei a fazer isso hoje. Escreve o nome das pessoas. Quem eu não perdoei, escreve o nome. Escreve o nome e toma uma atitude.
Lembram que no nosso último encontro nós falamos sobre os leprosos, que eles tiveram fé, mas depois da fé veio o clamor. O clamor é uma atitude. Não adianta ficar só na fé. Assim como o perdão não adianta ficar apenas no seu estado de consciência. Ele precisa ser acompanhado por uma ação. E essa ação que você faça por obediência e amor ao Deus que você serve. Em momento nenhum, Lucas, você vai se diminuir para perdoar. Muito pelo contrário. Só os grandes perdoam. Quanto mais perdão o Lucas libera, mais o coração do Senhor se agrada e fala assim: esse é como minha imagem e semelhança. Ele só não pede, ele libera. Ele é tão grato pelas coisas que eu faço na vida dele, por todas as vezes que ele cai, quem levanta sou eu, que ele aprendeu que ele também precisa tomar a atitude de perdoar. E tenha certeza, gente, esse perdão vai fazer mais bem para você do que para a pessoa. E eu quero até fazer essa promessa e me comprometer perante a todos. Amanhã eu vou liberar perdão sobre a vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque é assim que Deus quer, cara. E que os meus sentimentos e os meus pensamentos, que não estão sob o meu controle, o Espírito Santo de Deus possa fazer o que Ele quiser. Mas a minha atitude precisa ser de liberar. Então, que nós possamos, de todo o nosso coração, entender que essa palavra entre no seu coração. Era aquele funcionário que devia, e a palavra ela é muito didática, o funcionário devia milhões de moedas. E o patrão liberou. Só que o amigo dele só devia 100 moedas. A palavra quantifica para você entender a dimensão. Para você entender que ele, o funcionário, tinha errado muito mais do que o amigo dele que devia 100. Mas mesmo assim ele não entendeu e ele não liberou. Mesmo ele tendo sido perdoado por milhões, ele não liberou o perdão por centenas. E nós não podemos, de todo o coração, eu digo isso, nós não podemos ficar preso a isso. Que essa noite, você antes de dormir, você possa orar, você possa escrever os nomes e que de todo o coração, se não for hoje, amanhã, libera perdão. Não porque você concorda, mas é porque você ama e obedece a quem escreveu isso aqui. Que você não quer ficar preso. Você não quer que as suas gerações, a sua família, os seus filhos fiquem presos a uma falta de perdão que você teve a oportunidade de dar. Só que a palavra é clara.
Existem maldições que muitas pessoas vivem hoje, mas que nem foram elas, não foram erros delas, mas que vieram das suas gerações anteriores. E aí nós criamos um fantasma na cabeça, falando assim, então meu avô matou alguém. Não. Às vezes o seu avô morreu sem perdoar alguém. Às vezes a sua mãe não perdoou ainda alguém. E você nasceu nesse meio de falta de perdão. E aí você vive assim e não abaixa a cabeça de jeito nenhum, e não perdoa de jeito nenhum. E aí o seu filho está vendo você assim. E aí, até quando? Até quando e até onde vai essa história? Conhecereis a verdade vos libertará. É o que a palavra diz. E essa noite nós estamos, através de uma história simples, entendendo o que o Senhor está pedindo para essa semana. Perdão. Perdoa os meus erros. Perdoa os meus erros, assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É muito forte isso. E nós precisamos viver isso. E nesse momento eu quero orar com todos vocês. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E eu quero que, antes de nós começarmos a orar, eu quero que você lembre daquela pessoa. Feche os seus olhos e pensa nela. Feche os seus olhos e pensa nela. E se te doer, Lucas, lembra de Cristo. Se por algum segundo te doer, lembra que Ele te ama tanto que Ele te perdoou em tudo que você fez, Lucas. Por isso que você está hoje aqui bem, são, salvo, blindado, alimentado, com saúde, em paz. Então, ainda com os nossos olhos fechados, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse alimento essa noite. De fato, nós vivemos muitos anos das nossas vidas orando a palavra que o Senhor nos ensina, a oração que o Senhor nos ensina, que é o Pai Nosso. E na sua oração o Senhor é muito simples, com um comando, uma ordem. Porque nós falamos, Senhor, nós clamamos pedindo pelo seu perdão e nós falamos com as nossas bocas. Perdoa os meus erros assim como eu tenho perdoado os meus, as pessoas que me ofendem. Pai, mas que de todo o coração nós possamos viver isso. Que não sejam mais palavras automáticas que saem das nossas bocas, mas que seja de verdade, Senhor, uma atitude de obediência, de amor e liberar o perdão. O Senhor sabe cada ser humano que está na mente dessas pessoas que estão aqui no grupo. O Senhor sabe o nome, a cor, a altura, a identidade daquela pessoa que gerou dor. O Senhor sabe e o Senhor conhece aquela pessoa que gerou dor para o seu filho. Só que nós não podemos esquecer, hora nenhuma, que aquele que me feriu também é o seu filho. E quando eu não perdoo o seu filho, eu não estou obedecendo meu Pai. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti, Pai, que essa noite, ao deitar na cama, cada um desse grupo possa sentir no seu coração, sentir na sua alma a presença do seu Espírito.
e ouvir na sua mente, nos seus ouvidos, no seu coração, que o Senhor traga na sua mente o nome de cada pessoa que nós nos distanciamos para não nos machucar mais. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor não quer distância. O Senhor quer uma atitude de obediência e de amor. Por isso que essa noite o Senhor traga à nossa memória todas as pessoas que nós precisamos perdoar. E que essa ação não fique apenas na nossa consciência, mas que de fato, seja por uma ligação, seja por uma mensagem, seja por uma imagem, um SMS, qualquer coisa, Senhor, que nós possamos ter uma atitude de perdão e que essa atitude gere impacto na sociedade, para que todos possam ver e entender que humanamente seria impossível perdoar, mas nós somos escolhidos, nós temos uma identidade, nós somos separados, nós somos amados e perdoados, e é por isso que nós perdoamos. Pai, toque essa noite no coração de cada um desse grupo. Que não seja mais uma noite de sono, mas seja uma noite de sair do cativeiro, da prisão, da falta do perdão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque cada encontro o Senhor vem conduzindo de forma maravilhosa e trazendo alimento para os nossos corações. Trazendo, Senhor, alimento para a nossa vida, trazendo alimento que não vai ficar apenas em nós. Esse alimento vai alimentar outros e impactar outros através de nós. Então eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, pela sua presença. Eu te agradeço pela vida de cada um desse grupo. Que esse grupo continue forte, unido. Que esse grupo, Senhor, conforme a sua vontade, ele possa trazer outras pessoas que queiram e precisam ouvir a sua palavra. Mas que nós possamos continuar dessa forma. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor que envia os seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o seu santo nome. Amém e amém.